Gente, o nosso Menopausa Sem Pausa de hoje tá incrível. Eu chamei duas amigas que, além de excelentes profissionais, são super amigas e que têm uma casuística muito grande pra gente bater um papo sobre as mulheres 40 mais. A gente tá nessa fase de perimenopausa, de falar tanto sobre como a perimenopausa tem afetado a vida das mulheres e como algumas mulheres falam que depois dos 40 mais a sua vida mudou e elas não se reconhecem mais. E aí hoje eu chamei duas convidadas que eu adoro, justamente para a gente bater um papo bem diversificado. Eu vou começar com a doutora Flávia, que ela é dermatologista, especialista em tricologia, e ela resolveu fazer uma pós-graduação, imagina, para ajudar as pacientes, justamente porque as questões de cabelo e de pele estão muito associadas à idade. Então, a doutora Flávia está aqui. Se vocês não seguem ela ainda, depois eu vou deixar o Instagram para vocês, sigam, porque ela é uma pessoa extremamente estudiosa e tem conteúdos que agregam tanto valor que vocês não fazem ideia. Então, a doutora Flávia está aqui, vai bater um papo com a gente hoje. Obrigada pelo convite, viu? Não, eu tenho certeza que vai ser incrível. E a doutora Maria Luísa, nossa nutricionista, PhD, especialista em lipedema, mulheres 40 mais. E a gente tem trabalhado muito, nós três juntas, a gente tem várias pacientes em comum. E isso ajuda muito, porque para o bem da paciente, existem tantas mudanças na menopausa, né? E acaba que essa interação ajuda demais. Bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada pelo convite e espero que hoje o papo seja daquele nível, assim, fantástico e que possa ajudar muitas pessoas. Acho que muita gente vai se identificar aqui com alguns assuntos. Inclusive, uma coisa que as minhas pacientes, a maioria... Eu vou falar as minhas como ginecologista, mas acaba que são de todos, né? Mas pensando numa coisa que eu recebo muito no consultório, é de como o corpo da mulher 40 mais muda e de como as questões nutricionais, elas têm que ser muito ajustadas, né? Então, é uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes. Não adianta nada a gente fazer uma reposição hormonal perfeita se a alimentação tá ruim, se o estresse tá ruim, se ela não tem esse cuidado, se não está ingerindo água. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, mas só trazendo um gancho importante. Por incrível que pareça, tem centenas de estudos mostrando que as mulheres que não conseguem bater a sua meta de proteína são as mulheres que mais têm os fogachos, que são aqueles calores, são as mulheres que mais vão sofrer com a menopausa. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Chega muito no consultório a mulher que fala, nossa, mas eu continuo fazendo tudo igual, mas meu corpo já não reage mais como antes. Então, continuo comendo da forma tal, e antes eu tinha um peso X, agora o peso não é mais igual, né? A gordura parece que está toda aqui no abdômen, é um desânimo, não aguento ir para academia, aquela coisa toda. E, gente, tem toda essa questão hormonal, tem tudo, né, que a gente tem que colocar no eixo de volta. E tem a questão alimentar. Se a mulher não consegue bater meta de proteína, se ela não tem uma alimentação adequada à noite, gente, ela não vai dormir. Se ela já tem essa questão do sono relacionada à parte hormonal, se a alimentação está piorando, o que vai virar? Sabe? Então, ela piora muito a qualidade de vida dela quando ela não melhora essa alimentação. E sim, a proteína precisa ser batida. Hoje, graças a Deus, está na moda. Então, com a questão das canetinhas, essa alimentação mais proteica, com esse lado aí de maior aporte mesmo, enriquecidas com proteína, está facilitando muito a vida. Hoje a gente pega um iogurte básico, né, de uma marca super comum, 10 gramas de proteína, snackzinhos mais saudáveis, né? Proteicos. Então, acaba que o momento, né, que a gente mais tem dificuldade para pôr proteína é lanche. Hoje a gente já tem N opções de lanches proteicos. E eu acho interessante a gente lembrar que tem alguns exames que a gente pode fazer, como a gente faz o perfil quantitativo de aminoácidos no sangue. Muitas vezes está batendo a meta, está seguindo as orientações da nutricionista certinho, e aí ela não está absorvendo por conta de uma desbiose, alguma alteração intestinal. E a gente vê no sangue que tem baixos níveis de aminoácidos. E tem alguns que são precursores, inclusive, de neurotransmissores. São precursores, por exemplo, da tirosina, dos hormônios da tireoide. Então, a gente vê que tem alterações metabólicas e hormonais por deficiência de proteína. Então, acho que vale a pena a gente lembrar disso também. E essa questão da desbiose também tem tudo a ver com a parte hormonal. Se o seu intestino não está funcionando ali direitinho, piora
o seu resultado ali da reposição, Sim, da reconjugação sim. hormonal. Olha, mas eu vou falar uma coisa por experiência própria. Quando eu falo para as pacientes, elas não acreditam, né? Todo mundo fala da média de proteína aí, que é de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso, né? Só que muita gente acha que 100 gramas de bife tem 100 gramas de proteína. Então, por favor, explica pra gente. Porque quando eu falo isso pra elas, eu falo, você come proteína? Nossa, doutora, eu amo carne, eu como muito. Aí eu falo, ó, tem que bater 1,5 kg, é 1,5 a 2 gramas de proteína. Não, eu como 2 bifes fácil. Aí eu falo, você sabia que um bife tem ali 25 gramas de proteína? É muito comum a gente pegar ali o recordatório, né, do paciente, e aí eu falo, nossa, cadê a proteína? Só tem a carne do almoço. Porque no almoço geralmente tem. E eu tenho muita dificuldade. Então, assim, é uma coisa que pra mim, bater meta de proteína, acho que nem um dia da minha vida eu bati meta de proteína. Não, hoje a gente isso é tem as ridículo falar isso, mas... Hoje já tem proteína de suquinho, então E é são interessante opções. também, eu acho que é bom você falar, que a gente não pode colocar a meta proteica só numa refeição. Com certeza. Porque a gente não tem estoque de aminoácidos. Então, a gente absorve, usa e pronto, elimina. Então, em todas as refeições, a gente tem que ter uma proteína ali, até para regular os picos glicêmicos. Picos de açúcar, né? sim, porque acaba que até nesse ponto de absorção de carboidrato, a gente tem alteração na menopausa. Então, a gente tem, sim, que calibrar essa absorção desse açúcar durante o dia. Então, a proteína, ao invés de a gente, né, vamos supor que eu comi um carboidrato, eu comi um açúcar, uma fruta, sem proteína, então eu vou fazer um pico de açúcar. Então, minha glicemia vai subir e depois vai baixar. Se eu faço essa ingestão junto com uma proteína, tá, vamos pôr uma coisa aí muito fácil. Sei lá, um iogurte proteico. Ao invés de eu fazer o pico dessa forma, vai ser uma absorção muito mais lenta desse açúcar, o que é fantástico. Então, precisa sim ter proteína em todas as refeições quando a gente quer pensar em ganho de massa magra, a gente quer pensar em mais disposição durante o dia, porque se você faz uma refeição puro carboidrato, daí a pouquinho você já está com fome. E é engraçado que eu tô com o Libre, né, para fazer um controle dos meus picos glicêmicos para eu acompanhar como é que tá a minha glicose. Se estudando sempre. Me estudando, de cobaia. E eu percebi um pico glicêmico depois que eu tomei um suco de abacaxi. E é uma coisa que a gente faz, esses erros, né, esses deslizes, né, de não tomar cuidado de ter uma proteína ali. E com um suco eu tive um pico glicêmico. Mas eu sempre falo isso para os pacientes, eu sempre falo, gente, suco é quase que um veneno, mesmo que seja de fruta pura, porque você tem quantas frutas ali para fazer um suco, e geralmente você come o suco e mais um carboidrato e mais uma coisa. Eu brinco, eu falo, caloria de bebida eu não tenho, eu não bebo nada, eu bebo água com gás. E água é a minha melhor bebida. coisa, Eu né? não vou beber Escolher, suco, né? porque você acha que eu vou gastar caloria com suco? Que coisa mais sem graça. Eu prefiro comer. Exatamente. No suco, Eu prefiro comer um pão de queijo, qualquer outra coisa, porque vai ter a mesma quantidade de caloria e não vai encher a barriga, né? é só a E gente não tem as pensar- fibras das frutas, né? Exato, é a gente pensar na quantidade de frutas que você comeria aquilo ali. Num suco de laranja, um caldo, se eu peço um caldo de laranja, tem 5 laranjas, você chuparia 5 laranjas? Assim, ó, sentei e chupei 5 laranjas? Deus me livre, Não. né? Ninguém dá conta. Aí tem gente que acha aquele suco da caixinha fantástico. Aqui tem 30 maçãs. Você comeria 30 maçãs? Então, assim, é uma sobrecarga de frutose. Fruta é saudável? Demais. Tem que comer? Com certeza. Mas a gente tem que comer de forma ali espaçada, dividido no dia, com uma fonte de fibra, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura boa, para que a gente tenha uma absorção adequada desses nutrientes e não faça esses picos de açúcar. Agora, aproveitando para falar dos nutrientes, temos aqui a nossa especialista nos cabelos, que é outra coisa que eu acho que hoje em dia quase que 100% das pacientes estão passando com problemas capilares, Ou é né? estresse, ou é o de Ou é o canetinha. estresse, ou é a caneta, ou é a menopausa. Não, Então, assim, eu acho que é a menopausa. eu vou falar e uma as coisa, canetinhas, viu? a gente é uma das queixas que eu tenho, assim, acho que praticamente, eu acho que não tem uma mulher que não entre no meu consultório que não reclame dos cabelos, de como o cabelo mudou, de como o fio mudou e de como depois da menopausa o cabelo caiu e perdeu ali aquela essência do cabelo Volume, a bonito, né? densidade, é. Na verdade, tudo começou quando eu comecei a ver as minhas pacientes chegando, que era mais ou menos 40 a mais, com essa queixa de queda de cabelo, e na literatura, na parte de dermatologia, era o processo de envelhecimento do cabelo é esse, queda, afinamento, aceite.
E aí eu falei, não, eu preciso buscar mais informação. O que está acontecendo? E aí, na pós-graduação de endocrinologia, para agregar conhecimento para essa área da tricologia, eu comecei a entender a profundeza assim, da relação do cabelo. Realmente, o cabelo ele afina e cai com a idade. Mas quando você faz uma terapia de reposição hormonal adequada, você melhora aquela densidade, você tem como fazer essa recuperação. E até guiar, por exemplo, quando vai fazer a terapia de reposição hormonal com uma ginecologista, a gente saber qual é o diagnóstico daquela paciente. Se ela tem uma alopécia androgenética, o que pode usar? Será que um andrógeno pode piorar ou acelerar aquela queda? É isso que eu ia falar, porque nem toda queda capilar contraindica o uso de jeito testosterona, nenhum. né? E nem toda paciente vai cair os cabelos com a testosterona, né? Até paciente com alopecia androgenética, às vezes, dependendo, a gente consegue ali melhorar os hormônios sem cair tanto cabelo, né? Porque quando tem uma alopecia, queda muito... mas quando tem uma alopecia androgenética, a gente tem que fazer um conjunto e colocar ali na balança da paciente, porque se eu entro com a testosterona, no caso da alopecia androgenética, quando tem o diagnóstico, se eu entro com uma testo, que é um hormônio androgênico, eu posso acelerar e miniaturizar esse fio, então ele sofre um afinamento e que pode ser irreversível. Quando ele miniaturizou, eu não recupero mais. Então, eu tenho que informar isso para a paciente, a gente colocar na balança, às vezes é uma alopecia androgenética leve, que eu entro e eu acompanho. Falo, olha, tá indo bem, vamos manter. A gente tem algumas pacientes assim, em né? conjunto, que a gente tem acompanhado e algumas a gente optou por nem suspender a testo totalmente, Sim. né? E também lembrar que é muito dose dependente, né? Tudo, né? Na Eu acho que é medicina do muito indivíduo, dose não é nem muito de dependente. dose. Às vezes você faz uma reposição, não sei se você percebe isso, você faz a mesma dose no indivíduo, um sobra a testo para 200, 150 e o outro mais Não baixo. sobe, né? Então, eu acho que é questão de absorção, de via, do indivíduo em si, né? Que tem essas variações. Por isso que eu acho que tem que ser acompanhamento individual, não é só dose, não é aquele protocolo. Sim, né? sim. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que na mulher, hoje a gente pode muito fazer um tratamento muito individualizado, né? Porque, primeira coisa que eu sempre pergunto, toda paciente minha, como que é o seu intestino? Porque assim, se o intestino não tá bom, você já sabe que a chance daquela paciente melhorar com qualquer coisa que você fizer é muito pequena. E não é só para isso, para procedimento estético também. Sim, A mulherada sim. tá querendo melhorar tudo, operar tudo, fazer procedimento tal. Mas, gente, se a pessoa tá com o intestino péssimo, inflamadíssima, não vai dar o resultado que ela quer. Não. Ela tem que estar com o corpo ali aceitando bem as medicações, metabolizando tudo bem para que ela tenha um bom resultado, para que a cicatrização seja legal, para que aquele procedimento que vai gerar uma inflamaçãozinha local não piore o quadro, porque a inflamaçãozinha local virou uma Está inflamação absorvendo as gigantesca. vitaminas, né? Com Está absorvendo certeza. os aminoácidos, Eu acho que está outra coisa metabolizando muito os ruim, hormônios. não sei, mas as pacientes não bebem água, né? Eu tenho paciente que passa assim, consulta, eu sempre pergunto, quantos litros de água você bebe? Quantos litros? Eu falo, quantos litros, né? 2, 3. Doutor, acho que eu já não tomei nenhum copo. Tipo, meio-dia, 1h da tarde. A paciente tem coragem de falar pra mim que não tomou um copo com água. Meu Deus do céu. É o sabe? básico do E básico. aí depois do vem o básico. estresse, a ansiedade, a falta de libido. E aí as pacientes chegam lá no consultório. Ai, eu tô péssima, eu preciso de hormônio. Não, você precisa beber água, O você hormônio precisa não comer vai proteína. salvar, né? Tem que ter uma Você base. precisa dormir, né? Você precisa de tudo isso. E aí tem a questão do sono também, né? Que é totalmente afetada nas mulheres 40 mais, na perimenopausa principalmente, que é essa oscilação de humor. E aí eu acho que entra tanto as questões nutricionais, né? Porque assim, as pacientes têm uma mania de jantar muito tarde, né? Comer coisa muito pesada à noite. Então, no horário de dormir, o corpo tá ali no estresse altíssimo, tentando dar conta de digerir aquilo tudo, né? Com certeza. Tá lá na hora de dormir, como comer feijoada. Gente, como é que você vai dormir? Não vai. E ainda de sobremesa. A gente chegou aqui hoje, tinha o quê? Café. Toma um cafezinho agora pra ver se vai dormir. Porque, gente, a cafeína tá rolando ali no sistema, na nossa circulação. Seu sono REM, que é o sono que restaura mesmo,
Gente, não vai acontecer direito. Você vai acordar parecendo que passou um caminhão por cima de você. E aí, o que você faz? Mais café. E vai café em cima de café. É um ciclo vicioso. Exatamente. Aí passa o dia acabada, à base de café, toma café até tarde, não dorme bem de novo, vai acordar acabada, base de café. Então, tudo isso daí vai piorando. E fora que excesso de cafeína também. Excesso, tá? Cafeína não é esse monstro todo, não, para a maioria dos casos. Mas é um excesso de cafeína que aí sim pode piorar essa questão hormonal, pode piorar essa questão intestinal. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Nem tão lá, nem tão cá. Horário para algumas coisas. Ah, vamos jantar um pouquinho mais cedo? O jantar vai ser pesado? Vamos jantar mais cedo, comer menos, para que a gente consiga, né, realmente ter uma boa noite de sono, né? à noite, para que seu sangue não tenha que ir todo ali pro estômago para conseguir dar conta daquele jantar. E eu queria fazer uma pergunta. É importante ou seria indicado zerar o carboidrato numa mulher pós-menopausa à noite, só com proteína, ou não? O carboidrato ali de qualidade é importante para uma boa qualidade do sono? Caso a caso. Aí é individual, muito individual. Eu tenho paciente que vai muito bem dessa forma, tenho paciente que não dorme. Então, é muito individual e a gente tem que até verificar quando que vai ter atividade física, o que é o foco dela, como alguma que ela coisa que acorda. diminua o cortisol também à noite, né? A atividade física também ajuda bastante nesse aspecto. Né? Porque tem gente que malha a hora que acorda e malha em jejum. Tem gente que malha antes de dormir. Então, a gente tem que levar isso tudo daí isso em é conta. engraçado. Uma paciente minha fez um teste genético e ela descobriu que o organismo dela funcionava, ela se sentia melhor metabolicamente fazendo atividade física pela manhã. Quando ela fazia à noite, ela tinha ânsia de vômito, ela não tinha energia para pegar o peso. Só mudar o horário fez muita diferença. Eu falei, gente, eu sou a mesma pessoa, mas a minha genética fala para eu fazer a atividade física pela manhã. Então, não é todo mundo que consegue fazer um teste genético, mas eu acho que a gente tem que ouvir o nosso corpo. Exato, a gente tem que se Exatamente. conhecer. Então, você sabe quando que eu vou performar melhor, né? E não é só isso. Às vezes, quando a gente malha cedo, isso já tem estudo mostrando que malhar cedo oxigena melhor o cérebro, então você consegue resolver melhor os problemas, o seu dia rende muito mais. Isso está em estudo científico já. Eu sou Então, totalmente é a algo favor fantástico. de 6 horas da manhã já estar lá na academia, já firme e forte, e ainda vou de jejum ainda. E tem gente que vai melhor no jejum, tem gente que precisa comer, é muito individual. E tem gente que não funciona no jejum, né? Exato. Eu fiz muito jejum, porque eu adoro a ideia do jejum, mas não funcionou tanto para mim. Então, quando eu fui ver, eu tinha uma acidose metabólica leve e eu entrei em catabolismo. Então, eu comecei a perder músculo. Não, que já por é um conta do problema jejum. gravíssimo, né? Da menopausa, da perimenopausa. E, na verdade, eu acho que isso nem é um problema só de perimenopausa. Hoje vai ser um problema mundial, né? A sarcopenia, porque as pessoas querem emagrecer, todo mundo acha muito bonito emagrecer 10 quilos em um mês, mas não pensa no malefício que isso traz, né? Então, as pacientes chegam, eu vou trocar porque eu tô tomando a caneta e minha amiga perdeu 10 quilos e eu perdi 2. Isso é um absurdo. Eu falo, meu amor, joga suas mãos pro céu. Você vai ser muito mais feliz do que essa mulher que perdeu 10 quilos. Muito mais que Porque- só o peso. Pelo é o menos que com que cabelo. você perdeu. Com cabelo, com massa muscular, com tudo, né? E eu acho que como a caneta tira, assim, basicamente muito a fome, quando você quer comer a proteína, eu não sei, mas parece que para mim a proteína é mais difícil de comer, eu tenho uma Digerir, dificuldade, né? então eu escuto isso muito das pacientes. Parece que você quer uma coisa mais molinha, você quer uma coisa mais leve, porque o seu estômago já não tá tão bom. E aí você começa a viver disso, né? De pequenas coisinhas ali, você tá magra e por dentro você tá mais doente do que quando você começou, né? Com certeza. A sarcopenia ela é um dos problemas que a gente mais tem que ficar de olho, porque não é ali só magreza, só beleza. Primeiro, parte óssea. Se a gente tem uma mulher que está envelhecendo sem músculo, se ela cair, acabou. Você vai ficar dependente. Acho que é pensar em longevidade. Você quer ser uma senhorinha que precisa de um monte de gente para te levantar do sofá? Ou você quer ser uma senhorinha que vai no banheiro sozinha, que, né, sai da cama Independente. sozinha, independente? Então, é pensar no que você quer
para o seu futuro. Mas o processo de envelhecimento da mulher sem orientações é triste, porque a gente envelhece perdendo músculo e ganhando gordura. Esse é o processo de envelhecimento. Sim. Sem a gente agir nele, né? Sem se esforçar para fazer uma história diferente. E a flacidez, nessa que vem junto. É de brinde. Aquela coisa linda que a gente fica plena. Mas tem estudos falando que nos primeiros 10 anos, né, ali da menopausa, a mulher ela vai ganhar de 1 a 2 quilos todo ano nos primeiros 10 anos. Sim. E que a perda de tanto massa óssea quanto muscular, ela é muito intensa nesses primeiros 10 anos, né? Por isso que eu acho que vê-se pessoas extremamente ativas, com 40, 45, de repente você vê a pessoa e fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? A pessoa simplesmente ela envelheceu de uma forma que ela já não consegue mais, né? E você quer viver, eu acho que tem tanta coisa boa pra gente fazer hoje. Mas sabe o que eu acho? Que as mulheres, elas estão carentes de informação. Sim, elas não sabem como envelhecer. Elas seguem um padrão de envelhecimento, não sabem quanto tem que beber água, quantas vezes tem que ir para academia, o que tem que comer, né? Eu vejo essa dificuldade. De atividade física, uma coisa que a gente muitas vezes tem que ajudar mesmo. Sim. Você é professor de educação física? Não, mas a gente pode orientar o que ele vai perguntar ali para o professor de educação física, né? Para onde ir? Porque às vezes a dúvida é tão básica ali, é uma orientação muito simples. Não, vamos mais para musculação. Tem que focar em musculação, não é só todo caminhada. Todo mundo acha que o cardio ele é muito mais importante, né? As pacientes falam, não, doutora, eu faço caminhada. Eu falo, suspende a caminhada. Se você tiver que escolher um exercício para fazer, suspende a caminhada e faz musculação, né? Eu gosto muito de brincar. Elas ficam muito assim, como assim, doutora? Mas e o coração? Eu falei, seu coração vai ficar ótimo se você fizer musculação. Óbvio que o ideal é as duas coisas. Seria no mundo perfeito, no mundo ideal, onde as mulheres têm tempo de ir para academia todo dia. Se a gente juntar as duas coisas, é perfeito. Mas e a corrida também é uma coisa que atrapalha muito, né? O quê? O envelhecimento, a flacidez, porque as pessoas acham que correr é muito saudável, mas o impacto negativo da corrida é gigante. Esses indivíduos, eles são oxidados, eles são inflamados. Você pega exame desses corredores dos atletas, e se você for mais profundo, pedir exames para você investigar até uma dislipidemia, uma doença coronariana, você vai achar. Então, tem muitos atletas aí que estão na beira de ter um infarto e praticando esporte, correndo. Então, a gente vê que não é tão saudável assim. A gente tem que ver muito o que é a paixão da pessoa. Se é uma pessoa apaixonada pela corrida, muitas vezes a gente orienta, né? Como fortalecer e tudo. Agora, tá na moda. Entrar com antioxidante, isso, né? Não esquecer disso, porque ele tá oxidado. Pra ela fazer isso, né? Dar todo o respaldo ali. Agora, uma pessoa que não tá fazendo porque tá na moda. Não, vamos escolher o que é melhor pra você. Vamos escolher outra moda? Já que tá aqui pra gente escolher, vamos ver o que é o melhor no seu caso. Vamos aprender a gostar, então, de tal coisa. Não forçar algo que não vai ser o mais interessante. Mas eu acho importante falar realmente, porque tem gente que é apaixonada. Tem paciente minha que começou a correr e se apaixonou por aquilo. E muda. Eu vou falar, não faça, mas só que você tem que entender que você vai estar mais inflamado, mais oxidado. Você tem que fazer um acompanhamento com um cardiologista mais de perto. Vamos entrar com antioxidante para equilibrar. Não é só o tênis. São muitos outros cuidados, né? Que às vezes você está preocupada com o look, com a foto ali na Ricardo Paranhos e com o tênis. Não é só isso. Mas também eu acho que as pacientes sofrem muito porque as redes sociais hoje estão muito cheias de informações o tempo todo, né? Então, é uma grama o tempo inteiro você olha, você fala, meu Deus, eu vou infartar, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar isso. Aí as pacientes veem as coisas do Instagram e elas chegam com uma lista de coisas, assim, porque elas querem fazer, porque o doutor falou isso, o outro doutor falou isso, o outro doutor falou isso. Aí se você misturar tudo, é muita informação. Ao mesmo tempo que falta informação para um lado, mas pelo outro o Instagram tá ali com informação demais, né? Mas informações genéricas. Então, aí o que eu sempre converso com as pacientes, e todas elas hoje vão em muitos médicos, né? Pelo menos as minhas, vai no nutrólogo, vai no cardiologista, elas vão em 5 médicos, cada um com uma linha diferente, cada um com um pensamento diferente. E aí
um tá constantemente falando mal do outro, porque assim, não, esse doutor aí tá errado porque falou isso. Não, isso eu que tô certo, eu que tô errado. Então, acho que as pacientes também estão um pouco na disputa do ego dos profissionais. E eu sempre falo para as pacientes, eu falo, primeira coisa, você tem que buscar um médico que você acredite no que ele fala e que você confia. Se você confiar, porque eu tenho uma paciente que vai no nutrólogo e vai comigo. Aí o nutrólogo fala uma coisa, eu falo outra coisa. O nutrólogo fala uma coisa, eu falei, decide, não dá para ficar com as duas pessoas ao mesmo tempo, não. Porque são duas pessoas falando coisas absolutamente contrárias. Então você tem que explicar e você tem que definir o que é que você quer. Fazer a escolha. Fazer a escolha. E tá tudo certo, né? Tem gente que é mais conservador, tem gente que gosta de estudar mais, e tem gente que é mais inovador e decide testar muitas coisas nos pacientes. Mas eu acho que isso tem trazido um certo desconforto nas pacientes também, assim, qual informação que é correta, né? Onde que eu vou buscar a informação? Quem tá falando a verdade? Porque o endócrino principalmente fala uma coisa... essa questão do tratamento da terapia de reposição hormonal. Sim, que eu acho que esse é um campo minado, que faltam profissionais que sabem abordar adequadamente. E aí muitas pacientes chegam e falam, olha, me contraindicaram a terapia de reposição hormonal, porque se meu organismo está eliminando, então eu não preciso repor. Então são assim vários profissionais que também estão deixando essa mulher passar por essa fase delicada sozinha. Porque é o mesmo caso das pacientes com endometriose, né? E com lipedema também. Como elas sofrem? Porque assim, elas se veem num looping de dor, de desconforto, de todo mundo falando, ou ela tem tudo, ou ela não tem nada, faz isso, não faz aquilo, come isso, não come aquilo, tal exercício é bom, tal exercício não pode. Elas estão muito perdidas, e aí ela vai no médico que passa uma dose super alta de um monte de hormônio, aí o outro médico fala, não, agora não usa mais hormônio. Elas não sabem muito bem quem acreditar, né? Então... E nesses casos específicos, a terapia de reposição hormonal é diferente, né? De uma paciente com endometriose, de uma paciente com lipedema. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje na terapia é porque a gente tem que conhecer a paciente toda. Não adianta eu olhar para a paciente... Não é aquela consultinha de 10 minutos. E eu perguntar só da parte ginecológica, porque assim, gente, elas têm muitos problemas, muitas não falam várias coisas. Esqueci de falar que eu operei e tirei a tireoide. Tipo, depois de 3 meses vindo aqui, você vem falar que você tirou sua tireoide. Coisas tão sérias, mas o negócio é, doutora, eu quero o implante, eu quero o chip, eu quero a testosterona. Todas as mulheres acham que testosterona resolve a vida delas, Uma coisa muito legal que eu faço no meu consultório é que realmente a gente precisa de um histórico. E aí eu passo o meu telefone, né? Eu falo, se você lembrar 2 horas da manhã de tal coisa que é muito importante você me falar, me manda. Eu não vou te achar louca, eu não vou achar que você... né? Não vou achar nada, porque eu só vou olhar no outro dia, fica tranquilo. Mas me manda e não esquece. Aí direto tem uma informação assim muito importante que ela me manda do nada. Eu falo, que bom, ainda bem que me falou. Porque, né, é algo que vai interferir na conduta. Você pega uma paciente, né, que você vai usar um gel de estrógeno ali. E aí ela vai aplicar e ela tem lipedema. E ela vai aplicar em cima do lipedema. Aí você fala, você tem que... são particularidades de cada pessoa... E principalmente nesses casos muito específicos, que aí tem que ter assim, alguém que sabe pilotar um avião para fazer a terapia de reposição hormonal. Uma pessoa que entende todo o contexto dela. Não dá para ser ali aquele negócio vapt-vupt, vamos lá, receitinha pronta. Porque se você for ver, parece que é tão fácil, né? Só dar estrogênio, estradiol e a progesterona e pronto, tá tudo bem. Mas nem toda paciente pode usar tudo, nem toda paciente precisa de tudo. Eu não dou testosterona para todas as pacientes. Tem pacientes que não precisam. Seria o ideal? Não sei, tá? Depende da queixa da paciente. Todo mundo acha que a testosterona vem primeiro. Elas chegam pedindo a testosterona. E o estradiol tá horrível. E elas só pensam na testosterona. Porque elas ainda têm o mito de que quem dá libido é a testosterona. Elas não entenderam ainda que é o estrogênio que faz isso. A testosterona ela pode te dar o ânimo, mas se você usar a testosterona sem estrogênio, você não vai ter libido nenhuma, vai piorar, seu cabelo vai cair, você vai ficar mais cansada, você vai ficar cheia de trauma, porque você pensa assim, gente, eu tô usando hormônio e nem assim eu tô com libido. E é engraçado, repõe a testo e é obesa.
E aí tem uma conversão periférica, tem uma doença de base, né, que piora com essa conversão periférica ali na célula de gordura. Então, realmente, você tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né, para você otimizar cada paciente, né, a e hoje terapia. tem todo preço para todo tipo de paciente, né? Então, a gente eu acho entender até o nível socioeconômico daquela paciente. Com certeza, porque dar opções. Dá opções, porque assim, não é só o implante. Todo mundo acha que o implante é que é o melhor. Tudo bem, nem todo mundo vai usar implante e tá ótimo. Nem toda paciente precisa de implante, só que o implante, ele é mais fácil, ele é mais prático. Mas e a paciente que não tem condição financeira? Porque o implante é um investimento alto, né? Assim, se você for ver, é um investimento mensal, a paciente precisa se cuidar. Mas e aquela que não tem? Ela vai ficar sem nada, né? A gente não vai dar nenhuma opção para ela, ela vai ficar perdida. E tem tantas opções. E se a gente for ver, pensando financeiramente, a maior parte das pacientes não tem condição financeira de pôr implante, elas não têm condição financeira de fazer, às vezes, um estradiol em gel, assim. Então, a gente tem que tentar orientar essas mulheres, né? Porque a gente vive de Instagram e de pacientes nossas que, querendo ou não, têm um poder aquisitivo, mas a gente tem que olhar para todas. E na rede pública E tem? na rede pública, o que elas vão fazer, né? E elas ficam perdidas, e às vezes elas pagam uma consulta, um preço alto com alguns médicos, e aí chegam lá e eles não conseguem ajudar, porque eles só pensam que é isso, é a cabeça fechada, é só o implante, é só o remédio mais caro. Mas a gente tem que poder ajudar todas. Sim. Assim como na alimentação. Tem o alimento X que custa R$10. E tem o mesmo alimento de outra marca que às vezes, é um pouquinho mais grossinho, vai ter uma característica específica, mas que custa 30. Então, isso que a gente tem que dar a opção, né? Para o paciente falar, você pode comprar esse dessa marca aqui, vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Tem também este outro, tão bom quanto, o triplo do preço, que vai ser melhor nesse ponto. É escolha. Tem paciente que não tem nem que pensar, vou pegar o mais caro porque ele vai deixar minha bebida mais grossinha. Não, vou no mais barato porque eu quero usar mais isso daí. Então, a pessoa tem que poder escolher. E isso é o que a gente tem que, né, possibilitar para o paciente, viabilizar. Até porque ela vai no médico ginecologista, é uma fórmula. Ela vai no nutricionista, ele passa 5. O endócrino passa 8. Daqui a pouco a paciente está gastando R$1.000 com remédio, às vezes usando as fórmulas tudo bagunçado. Às vezes misturando várias coisas. Ou às vezes o paciente não precisa daquela suplementação. E aí, porque eu vejo muita suplementação de, sabe, genérica. Copia e cola. Que você vê os exames do paciente, está tudo otimizado. Você olha e fala, gente, você não precisa de suplementar. E tá lá com um monte de receita. E antioxidar demais também é ruim. Então, a gente abre a porta para outras coisas. Em excesso pode inclusive virar um câncer. pró-oxidante. Mas hoje em dia as pacientes já chegam. Doutora, eu já vi no Instagram que eu tenho que tomar isso, tenho que tomar isso. Elas já chegam tomando por conta própria tanta coisa que você fala, meu Deus do céu, eu não sei, nem sobra espaço para mim agora. Eu não tenho nem um espacinho no dia dessa mulher para eu pôr mais um remedinho ali para ela, né? E se você fosse escolher um suplemento para uma pós-menopausa, qual que é assim, aquele, fala, nossa, eu sei que é individual, mas qual que é o seu queridinho? Olha, eu acho, primeira coisa, eu acho que suplemento, assim, eu sei que o whey não é suplemento, mas eu passo para pacientes, tem que ser a proteína. Porque como elas têm dificuldade nas proteínas. Mas é possível pensando no suplemento suplementar? generalizado, assim, mas acho que não pode faltar o com ômega certeza. 3. Sempre suplementar, você consegue bater meta proteica com comida? Com certeza. Com certeza. A paciente que come, sim. É porque tem muita gente hoje que não está comendo, principalmente quando pensa em canetinha. A pessoa não consegue comer. Mas, nossa, consegue mas muito parece bem. que é tão difícil Eu colocar tenho 150 gramas de proteína na rotina, gente. Eu tenho que comer 10 bifes quase. Não, ó, colocando ali ovo pela manhã, colocando carne de manhã e à noite, nos dois, porque à noite às vezes a pessoa não quer comer. E às vezes tem um lanche da manhã que a gente põe um pouco e um pouco no lanche da tarde, bateu. Bateu fácil. Eu tenho uma Flávia, dificuldade. acho que nós estamos sendo humilhados aqui, viu? Acho que se juntar nós duas, nós estamos muito mal. Mas o que acontece? O problema vezes... eu tenho 3 refeições no dia. Esse é o problema, assim, aí tem de que ser uma correria. quantidade maior. Isso que eu ia falar, o problema são os lanches, que às vezes a pessoa ou não come, esquece de comer, não dá tempo e tudo, ou precisa de uma coisa que ela vai pegar em algum lugar ali na hora, vai pegar uma salada de frutas na lanchonete. Não vai bater.
Porque uma das refeições você já perdeu. Mas se a gente coloca tudo otimizado ali, tudo, né, conforme manda o figurino, a gente consegue. O negócio é que, 2 ovos de manhã. Ovo de manhã. Hoje eu não queria, eu comi só um pãozinho. Você comeu carboidrato, né? Tá, mas eu pus uma manteiguinha. O que é carboidrato com Olha, gordura? o meu outro pico que eu tive glicêmico foi comendo um pão, sem nada. Que eu tinha um pãozinho lá, eu falei, eu vou comer esse pãozinho aqui, não tem queijo, não tem ovo aqui, vamos comer um pãozinho, pico glicêmico. Com certeza. Aí eu já imaginei, Açúcar gordurinha na simplesinho. barriga, formando a pochete com esse pãozinho. Vai direitinho. Os picos de açúcar favorecem muito nessa adiposidade, essas gordurinhas localizadas. Então, E querendo ou não, a falta do estrogênio muda, né? A gordura, na mulher, ela vai toda pro abdômen ali, né? Ela perde o glúteo, ela perde o braço e fica tudo ali só vira uma aranha. no abdômen ali. Aumentando o risco cardíaco, né? Não, então, é isso Ele que eu ia falar. Eu acho equipara que a dos coisa que eu mais homens. me preocupo hoje com reposição hormonal é que, assim, todos os dias tem milhares de estudos falando sobre como a falta do estrogênio aumenta o risco cardiovascular para tudo, Sim. né? E aí a gente vê isso nitidamente, o tanto de paciente infartando com 40 anos. Porque a menopausa começou a vir antes, a perimenopausa começou a vir antes, o estresse está aí, a ansiedade está aí. A alimentação então, a alimentação ruim. está ruim, a maioria é sedentária. E do nada ela resolve fazer crossfit. A paciente nunca fez nada na vida, do nada ela resolve ir pro crossfit todo dia. Eu falo, gente, vocês têm que começar devagar, calma, seu corpo não está nem preparado. Aí um dia ela acorda, vou fazer exercício. Aí quer fazer tudo de uma vez, né? Então... E as doses, a gente tem que ajustar muito as doses, porque muitas Fora vezes... tanto de estimulante, né? Que isso vai que eu ia pro falar. crossfit. A dose do hormônio, por exemplo, para proteger a artéria é uma. Então, a gente, às vezes, nessa a gente fica usando, não, vou usar só uma dose muito baixinha para a paciente melhorar o sintoma. Às vezes, ela melhorou um pouco o sintoma ali do calor, mas a artéria continua desprotegida ali, né? E daí a importância até da gente falar do acompanhamento. da janela de oportunidade. Por que que uma paciente, depois de 10 anos da menopausa, ela não pode iniciar uma reposição? Qual que é o problema disso? Porque durante 10 anos a artéria dela perdeu no estrogênio, perdeu a flacidez ali, perdeu essa possibilidade dessa artéria ficar móvel e ela ficou totalmente rígida. E ali foram acumulando placas de gordura. Então, quando você vai fazer uma reposição hormonal depois de 10 anos numa menopausada, não é que você não possa, mas você tem que ter muito cuidado. Você tem que avaliar muito, porque às vezes tem uma plaquinha ali e na hora que você der o hormônio, que essa artéria tentar voltar a ficar uma artéria maleável, aquela plaquinha vai soltar. E aí, ao invés de ajudar a paciente, você vai piorar. Você pode... muito bem fazer ela ter um AVC, um infarto, que antes ela estava bem, mas estava relativamente estável. E aí você foi lá na ânsia de ajudar e acabou piorando. Então, quanto mais tempo a mulher passar sem estrogênio, maior essa chance, né? Então, a gente não pode perder tempo mesmo. Que eu vejo assim, às vezes a mulher começa a terapia de reposição hormonal, aí ela ouve alguém falando mal, algum médico fala, não, você já passou do tempo, pode parar. Ela para. E toda vez que ela volta, ela tem um risco aumentado cardiovascular. Exatamente, esse então, é o tem que começar e acompanhar, né? A gente está com um hiato aí de estudos muito grande, né? Da terapia de reposição hormonal. Então, a gente está voltando a acompanhar essas pacientes que vão começar e vão ficar com a reposição. Até porque antigamente falava-se que depois de 5 anos você tinha que suspender a terapia de reposição hormonal. Meu Deus, coitadas, a gente suspender a terapia de um paciente de 45, como que ela vai viver até os 80? Exato. Ela vai viver 30 anos da vida dela acabada, no limbo do desespero. Então, assim, hoje, graças a Deus, isso já caiu por terra, né? Eu brinco que ela vai usar o implante até a missa de 7º dia dela, ou o gel, o que for, porque assim, não faz nenhum sentido a gente ajudar a mulher por 5 anos e depois falar, não, agora chega, agora você vai... Já vai lá, vai lá, tá tudo certo. Vai lá na jaula do leão agora. Mas a mulher fica insegura. Então, se chega um médico e fala, não, já passou, pode parar, ou você está usando, você tem que parar. E ela para. E aí, toda vez que ela para e reinicia depois, ela vai aumentar o risco dela, cardiovascular. Então, essa informação eu acho que é importantíssima. A mulher que começou, ela tem a chance de manter. Cada vez que ela para e volta. Igual anticoncepcional.
A paciente usou anticoncepcional ali 5 anos, 10 anos, e os estudos falam que a chance da trombose, ela é basicamente no primeiro ano, a chance maior. Depois ela vai reduzindo ao longo do tempo. Então, o que o paciente faz? Usei 1 ano, aí eu vou parar para dar uma pausa para o meu corpo recuperar. Zerou aquela chance, aí ela volta. Ou seja, durante 1 ano ela aumentou o risco dela de trombose. Novamente, né? Aí ela fala, não, vou dar uma pausa porque eu preciso, né, parar para limpar. Desintoxicar Aí ela meu volta. corpo. Cada vez que ela para e volta, a chance dela de trombose voltou para o zero. Exato. Ela recomeçou tudo aquilo, né? É muito complexo a gente explicar isso para as pacientes, né? E uma coisa interessante que você estava comentando que veio aqui na minha cabeça, que você falou muito dessa mudança corporal, né, da mulher na pós-menopausa, que aumenta a gordura mais na região aqui, né, central. E elas, por exemplo, tem paciente que eu acompanho com densitometria de óssea de corpo inteiro para ver a composição corporal. E aí eu vou acompanhando, passo todas as orientações, eu pergunto, e aí, como é que foi esse ano? Malhou? Eu falo, não malhei, meu peso continua igual, tá igualzinho. Então vamos acompanhar. Vamos lá pra gente ver. Aí eu peço a Vamos ver o que é o densitometria. igual. Aí esse igual é o quê? Ela perdeu 3 quilos de massa magra e ganhou 3 quilos de gordura. Então o paciente não vê isso. Ele tá lá, ele vê a balança. Aí ele vê a balança, tá igual, tá tudo certo. Mas essa balança não está mostrando a realidade da saúde. Muitas né? vezes é muito melhor você perder ali 3 quilos, mas que sejam, né? Eu perdi 3 quilos de gordura, ganhei 1 quilo de músculo, do que você, perdi 10 e foram 9. 9 só de gordura. De músculo. Mas eu sempre brinco, eu falo para as pacientes, eu falo, você é uma falsa magra. Hoje mesmo eu atendi uma paciente magra. Aí a densitometria dela, assim, o índice de gordura visceral lá nas alturas, o índice de massa magra super baixo. Aí eu falei pra ela, falou, mas eu sou magra, eu fui magra a vida inteira. Eu falei, pois é, você é uma falsa magra. Mas eu fui. Minha densitometria óssea, quando eu fiz, ela tinha uma composição corporal assim, de gordura acima e eu tava com sarcopenia. E aí eu vejo assim, gente, eu sou o fenótipo desse... Então, são mulheres que aparentemente, você olha, são magras, mas que tem uma tendência de perder músculo. Automaticamente, quando você perde músculo, a sua composição corporal vai aumentar a porcentagem de gordura, né? É um equilíbrio, é uma balança, é porcentagem. Então, esse aí é o fenótipo, é aquela mulher magra que aparentemente está super saudável e não está. Não está. Aí você olha assim, você fala, não, ela é magra. E ela ficou indignada. Ela falou, não, eu acredito, tá errado esse exame. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá aqui, o exame, você é magra, mas você come mal. Você não come a proteína, você não faz um exercício. Eu faço caminhada. A caminhada tá sempre ali, né? Sempre a caminhada é a salvação da pátria delas. Então, até a gente explicar isso e realmente as pessoas entenderem que, às vezes, mesmo tomando Monjaro, você perdeu 10 quilos e sua porcentagem de gordura aumentou. Como que é isso, né? Perdeu músculo. Como que pode? Eu Até perdi porque... peso e meu percentual de gordura aumentou. Em que momento isso aconteceu, né? Muitas vezes complexo. O pessoal das canetinhas tem uma indisposição, tem ali um cansaço aumentado. E isso faz com que a pessoa vá menos à academia, porque ela, não, hoje não dá. Hoje eu estou muito indisposta, não vou malhar. E aí a pessoa já está com restrição calórica, já está comendo muito pouco. E ainda não faz o exercício que tinha que fazer para segurar esse músculo. Tchau, a musculatura vai toda embora. E para recuperar isso depois vai ser muito mais difícil. E essa paciente, você vê, né? Ela tem uma porcentagem de gordura maior. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dela? Eu preciso perder gordura. Vou fazer uma dieta restritiva para perder gordura. E, na verdade, ainda. ela tem perder o músculo e o foco dela não tem que ser perder gordura. Tem que ser ganhar músculo, que automaticamente a porcentagem de gordura dela vai diminuir. Com certeza. E aí a libido vai embora, né? Assim, uma das queixas das pacientes, não só menopausadas, das pacientes que estão usando as canetinhas, até das pacientes bariátricas, como a libido vai embora, né? Por que a libido vai embora, sendo que agora eu emagreci, sendo que agora era para eu estar mais disposta, né? Aí entra tudo aquilo que a gente estava conversando, né? Quando você perde a massa magra do seu corpo, eu falo, o paciente entrou no modo sobrevivência, assim. Tem paciente que está no modo sobrevivência, acordar, respirar e caminhar, e é só, porque o corpo dela está implorando a atenção ali.
a libido com certeza vai ser a última coisa que ela quer. Ela já não come, ela já não bebe água, ela já não faz exercício, gente, comer ela tá é um dos no maiores estresse prazeres danado. da vida. Se a gente tira isso dessa pessoa, a gente tirou o maior prazer que a pessoa tem. Então, a gente tem que ter formas de ter uma alimentação saudável, mas com prazer. E ainda, não como, mas de vez em quando, aí eu saio, aí eu dou prioridade para bebida, porque, né, eu quase não estou bebendo, aí vai lá, bebe e piora mais ainda o quadro. Então, a pessoa tem que ter uma orientação para ela poder entender como manter esse músculo, essa disposição. A pessoa que está só perdendo músculo está cada dia mais indisposta. Mais indisposta, né? Então, ela tem que ter um básicozinho ali, um acompanhamento básico, para ela poder ver que pequenas mudanças vão fazer completa diferença. Que é isso que, né, vai fazer com que o uso da caneta seja bom ou ruim, que o uso do hormônio seja bom ou ruim, que, né, seja lá o que for, para onde ela vai ser bom ou ruim. O uso das canetas nas pacientes menopausadas tem benefício muito grande. Porém, se usado de forma correta, né? Porque a paciente menopausada, ela já é uma paciente com a chance maior de sarcopenia, de osteoporose, osteopenia, ela vai toma a caneta pensando justamente só em perder, e são pacientes que já por si só não fazem a atividade física, porque se fizesse eu não estaria perdendo essa massa. E aí uma coisa que era uma arma super poderosa, que estava aí para ajudar e para salvar muitas mulheres, eu acho que daqui uns 2 anos a gente vai começar a ver um boom de várias doenças aí, né? Porque a pessoa vai começar a perceber que apesar de magra, ela tá mais doente, né? Ela tá a gente tem medicações maravilhosas, drogas maravilhosas, se bem usadas. Nesse uso que tá aí, né? Todo mundo comprando negócio no Paraguai, remédio que não foi estudado em lugar nenhum do mundo, o pessoal já tá usando. Não tem liberação, né? Sem liberação, ok, já liberou no lugar. Ixi, escuto isso demais. Não, esse já tá liberado nos Estados Unidos, esse já dá para usar. Mas, gente, já está usando coisa. Isso é o que os pacientes falam, tá? E não sou eu quem está dizendo. Mas o pessoal já está usando coisa que não está liberada em lugar nenhum. Começou estudo assim. Agora, né? Tem 5 estudos muito preliminares ali e a pessoa já está usando. Ela é o teste do mundo. Não, tem muitos usos assim inadequados, né? Eu pego muito desses pacientes. Então, eu pego, por exemplo, eu vou ter um casamento, daqui 3 meses eu vou usar a canetinha esse mês, que aí eu entro no vestido. E entra, ele não quer saber se está dormindo bem, se está comendo bem, se está fazendo atividade física. Não. Enfim, a base, né, para ter um estilo de vida saudável, para depois pensar nas medicações, não. Quem encurtar o caminho, aí entra. E às vezes, no desespero, perde 10 quilos em um mês. Aí entra com alguns hormônios que eu já vi também, de entrar com 3 androgênios junto para tentar ganhar. Ganhar tudo de uma vez, tudo que perdeu, né? E aí chega lá sem cabelo, vai pro casamento entrando no vestido, mas sem cabelo. Sem cabelo. Uma questão, essas alterações que acontecem na vida da mulher na pós-menopausa não tem que ser conhecimento só da mulher. Os homens têm que saber essas alterações. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Né? De montanha-russa que acontece com vários sintomas, que são vários, que a gente nunca imagina que pode estar relacionado com a menopausa, e que os homens lá naquela linha, né, da testosterona, aquela vida linear, sem essas montanhas russas, mas o homem já oscilações. Pode ir treinando na TPM, né? O ciclo hormonal da mulher já é um treinamento. Se prepare, né? Preparo. Porque, se ele souber que ali, 5 dias antes, a mulher já vai estar surtada e depois ela vai estar por amor e carinho, já é um treinamento para esse momento. E a gente vê, às vezes, na pós-menopausa, aumenta o risco da mulher ter distúrbios psiquiátricos, né? De ter uma depressão, Sim. De abrir um quadro até de bipolaridade, que agora já tem vários tipos, não é um tipo só. E a gente tem que, eu acho que a família, né, as pessoas em volta dessa mulher, tem que saber dessas transformações para dar o apoio para ela. Porque senão ela vai achar assim, a minha mãe tá ficando louca, a minha mãe é chata, e aí o pai irritada. fala isso e aí ela escuta isso do pai, né? Aí o marido escuta isso da sociedade. Exato. A própria mãe fala, gente, eu acho que eu tô ficando louca. A própria paciente tem certeza que... eu tô falando para você que eu tava lá e eu falei pro meu marido, eu tô infartando, ou eu tô tendo uma crise de pânico, eu não tô bem. Aí, de repente, eu falei, aquela coisa não passava, eu falei, eu acho que eu não tô bem, daqui a pouco passou, aí eu falei, meu Deus, será que é isso? Aí, quando aquilo caiu, eu falei, gente,
Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Como que eu fui retardada? Por que eu não pensei nisso em mim? Porque eu achava que eu não ia passar por isso, né? E aí, quando você passa, é horrível. Gente, você não tem noção do que é uma onda de calor, não. É uma coisa assustadora. Acorda não, é com sério. calorão, aí transpira, Aí daqui a fica com pouco frio. vem o frio, porque seu termostato lá tá todo bagunçado. E aí você começa a sentir um frio descomunal. Aí você fala, gente... a pessoa acha que ela tá realmente louca. Mas essa fase, eu acho que da perimenopausa é a mais crítica. Não. Porque é a transição. Você vai viver um luto da mulher que você foi e você vai viver uma nova fase. Só que esse luto não é fácil de ser vivido. Deus me livre. Então, mas muitas mulheres, quando chegam, por exemplo, na perimenopausa, eu conversando, perguntando, e aí uma paciente começou a chorar no meio da consulta. Eu falei, nossa, mas por que você está chorando? Não, você está me perguntando tudo isso tudo tem um nexo, tem um diagnóstico? Eu falei, tem, a perimenopausa. Tem, exatamente. Ela começou a chorar, falou assim, finalmente alguém sabe o que eu tenho. Eu estou achando que eu estou louca, que eu estou pirando, eu estou quase me separando. Meus filhos, eu não consigo ter uma boa relação com os meus filhos. Então, isso são hormônios? São hormônios. E pior, sabe o que eu acho pior? É que isso começa muito cedo, né? 40 anos é muito cedo. Meu Deus, 40 anos a gente tá no auge, da nossa vida. 40 anos hoje é muito diferente de 40 anos de antigamente. Com certeza. E aí você acha que você tá assim, meu Deus, tipo, você tá no auge da sua carreira, às vezes. Ou você acabou de ter um filho, e aí na sequência esse é o problema, problema, né? Na perimenopausa, você tá numa fase da sua carreira que tá exigindo muito de você. Você tem filhos pequenos e pais que estão envelhecendo. Então, pensa nessa fase da vida e você vivendo uma oscilação hormonal com vários sintomas. Não, né? Então, se você não você tiver é um o apoio... de tudo e o esteio tá balançando. Não, o índice de divórcio é absurdo. É absurdo. É só a gente olhar as nossas amigas. Fizeram 40, separaram. Olha quantas amigas separadas que a gente tem depois de 40 anos, 40 e poucos. Que olhar em volta, olhar para as amigas, você já começa a perceber que isso é real. Porque eu acho que a gente já está tão cansado que a gente começa a não tolerar mais nada. Intolerante. Você já está tão assim, gente, já tá tão difícil, eu já tenho que acordar, fazer exercício, comer proteína, conversar, levar a filha na escola. E eu ainda tenho que aguentar enjoeira de marido, elas não aguentam. O que é a testosterona? E aí, na vida delas, assim, eu acho que é muito fácil. E aí, quando você explica que isso é uma fase, que isso não precisa acabar, que às vezes você só precisa conversar, conversa com seu marido. Eu pergunto, você conversou com seu marido? Não, sobre o quê? Eu falei sobre isso, sobre como você está cansada, sobre como está sobrecarregada. Você já dividiu isso com ele? Não, então ele não vai adivinhar. A gente tem mania de achar que homem entende. Eu falo, homem não entende. Depois que eu casei, eu entendi que homem não entende. Se você não falar, eu quero isso, eu quero que você faça isso está me incomodando, eu não gostei disso. Homem não entende indireta. A gente acha que eles entendem que a gente acordou de mau humor porque ontem, no café da manhã, deu uma má resposta e a gente não esqueceu isso até hoje. Meu Deus, a cabeça dele já parou, já passou 1000 coisas. E se a gente não conversar, você gera uma distância muito grande no casamento, né? E aí o homem já está ali estressado, a mulher já está sem paciência, já está sendo cobrada. O casamento é a última coisa que ela quer salvar ela mesma, né? Ela está se salvando diariamente. Mas tem uma boa notícia, né? Que tem estudos que mostram que o pico da felicidade da mulher vai ser na menopausa, depois que passou por essa fase de transição, porque vem a maturidade. Sim. E que isso é libertador, né? Então, o pico da felicidade da mulher é nessa fase. Então, dá uma sensação assim, ó, se prepare, né? Na perimenopausa, acabou a vida. Não, é uma transição. Sim. Quando você passar por ela e você sabendo o que você pode encontrar no meio do caminho, isso deixa mais leve, mas depois você vai chegar numa fase boa. Né? Sim, que você vai se reconhecer novamente, porque a gente vive o luto, né? Eu acho que o pior é isso que você falou, o não se reconhecer, né? Porque assim, o não saber para onde ir. Porque se a pessoa sabe, tem um diagnóstico, igual a sua paciente, se ela sabe o que ela tem, se ela sabe o que ela tem que fazer, é simples, gente, faz isso e aquilo, vai acontecer isso e aquilo, independente, ainda vai ter esse
né, esse terremoto, mas ó, você vai continuar fazendo exercício, não para, você vai usar tal medicação, tal, mantém firme, vai dar certo. Gente, você passa ali, né? Vai ser difícil? Vai, mas vai ser mais leve. Mas eu acho que é exatamente isso, eu acho que é isso. Hoje você já sabe que você não tá sozinha e que você não é louca, né? Porque é o que as mulheres mais falam, Imagina doutora, antigamente, as pessoas me eu fico chamam de pensando. louca. E aí ela vai no psiquiatra, o psiquiatra não tá pensando nisso. Muitos psiquiatras hoje já estão se atualizando, mas a maioria não tá pensando. Aí dá um remédio para dormir, um remédio para acordar, dá uma sertralina, alguma coisa que tira totalmente a mulher de sentir qualquer emoção, seja ela boa, seja ela ruim, ela só vai sobreviver. E aí mesmo assim ela não dorme, mesmo assim ela tá infeliz. Não, e E fala aí- sério, não tem coisa mais gostosa do que você pegar uma paciente que tá com medicação psiquiátrica, tá ali no fundo, e aí você vai com ela, vai trabalhando, tal, equipe, tudo bonitinho, até chegar ali, sei lá, 6 meses, a paciente, não, o médico já tirou minha medicação, Nossa, eu acho isso agora eu tô incrível. só com suplemento tal, Isso é incrível. malhando. Gente, não tem nada que pague Eu acho que isso. mudança de estilo de vida tem um poder. Tem. E assim, você gasta para ir na academia, para comer bem. Mas ele tem um Mas poder a pessoa tá deixando de fortíssimo que gastar no bar, com Exato. bebida alcoólica. Que é Ela muito mais caro, gastava com outras coisas. É você Fazer colocar... escolhas, né? Exato, são escolhas. O paciente que gastava R$3.000 com iFood vai gastar 3.000 com comida saudável, com tênis de corrida, com academia. É muito para onde você vai direcionar. E se o paciente não tem condição, a gente também consegue fazer com que ele tenha acesso a coisas extremamente saudáveis e que vão trazer muitos benefícios. As pessoas têm carregam esse mito de que, nossa, alimentação é muito caro. Gente, prova por A mais B que não é. Dá para ser caro? Com certeza. O paciente quer tudo muito facilitado, que quer tudo ali prontinho, purinho, tudo já hidrolisado, né? Pronto para digerir, pronto para absorver já. Não, isso vai ser caro. Agora, a comidinha do dia a dia, o básico, que é o que realmente importa, não. É um custo muito... É porque hoje tem um terrorismo nutricional muito grande, Com né? certeza. Eu nunca mais consegui comer farofa depois que eu vi que uma colher de farofa equivale a não sei quantas coisas de arroz. Aí eu só fico pensando, eu prefiro comer o arroz, eu não posso comer farofa nunca mais na minha vida. Isso ficou na minha cabeça de um jeito. Aí eu falo, com uma colher de farofa você come 5 quilos de arroz, mas eu só queria comer farofa, eu não queria Então, comer arroz. Come a sua farofa, é isso que eu acho que a gente tem que desmistificar. O que você mais gosta na vida? Você pode comer o que Mas você aí, mais Maria gosta Luísa, na como vida. que a gente faz para comer farofa, então? Então, ensina aí, Ensina porque- a gente. Então vamos lá. Aí eu não Vamos pensar posso, o que eu posso que tem comer na só a farofa. farofinha. Sem manteiga. Mas aí você já tá melhorando pro meu lado. Já vai tirar a manteiga dela? Não, Aí eu ficou quero comer a fácil. farofa mais gostosa. Ó, faz tudo lindo no seu dia a dia. Vai lá num dia especial e come sua farofa. Pronto, já sei, é só colocar ovo na farofa, aí tem proteína. Tem Pronto. gordura. A questão de índice glicêmico já vai Já tem a ser uma gordura grande ali, né, parte pra segurada. ajudar. É porque a farofa, ali, a farinha de mandioca, açúcar, puro carboidrato. O bacon, isso aqui de proteína Aquela e o coisa. resto tudo de gordura. Então, é basicamente uma refeição de carboidrato e de gordura. A gordura ajuda a segurar esse pico de açúcar. O problema não é pico de açúcar, o problema chama-se caloria. Ai, Caloria. gente, 1 pelo grama amor de de gordura Deus. tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato de proteína tem 4. Então, é aí que Não, aí mora o agora, perigo. aí agora já não pode pôr o azeitinho gostoso. Você tem que pôr o spray do azeite, porque Essa eu não a sabia. caloria do azeite, uma colher de azeite equivale a 5 colheres de arroz. Meu Deus do céu, nunca mais vou comer azeite. Não, mas tá muito terrorista isso daí. Por quê? A gente tem a quantidade de gordura que a gente vai comer no dia, a quantidade de carboidrato, a quantidade de açúcar, né, a quantidade de proteína. Se eu for ficar comparando caloria de gordura com caloria de Não, carboidrato, nunca eu vou vai ficar dar certo, louca. né? Porque a gordura, ela é mais que o dobro, ela tem mais que o dobro de caloria do que comparado ali ao carboidrato. Então, o azeite é fantástico, faz muito bem para a saúde. A gente, normalmente é indicado para o paciente, mas é extremamente calórico. Eu vou colocar ali 2 colherinhas de sopa de azeite na salada, poxa, você vai ganhar uns quilinhos aí, porque é muito calórico. Cada grama tem 9 calorias. Isso é muita caloria se a gente for comparar com o arroz. É. O arroz, por mais que ele seja visto como um vilão,
ele tem muito menos caloria, porque ele é basicamente carboidrato. Cada grama, 4 calorias. Depende de como foi feito e tudo. Mas é muito menos caloria do que o azeite. Se eu quiser deixar uma salada muito calórica, Qualquer basta salada, eu pega uma colocar alface e põe azeite. só azeite, você vai engordar mais Você do que vai comer engordar. um prato de arroz, né? Eu faço isso na minha casa. Minha filha, ela, né, ela precisa ganhar uns quilinhos. E, gente, ó, azeite na salada. É um bom É uma aporte gordura proteico. boa. É uma gordura fantástica. E a gente precisa de gordura também, né? Não pode se restringir Com demais, porque certeza. da onde que vem os hormônios? Né? Vem do Exatamente. colesterol. Exatamente, vem do colesterol, Assim né? como chegam as pessoas com, né, um peso além do que deveria estar, chegam os que já estão com percentual de gordura relativamente baixo. Então, uma coisa que eu já falo, ó, vamos alinhar a expectativa aqui. Não posso deixar você baixar disso aqui, porque senão vai começar a dar prejuízo na sua parte hormonal. E a gente não quer isso também. Então, tudo na vida a gente tem que ir dosando, tem que ver o equilíbrio. Quero ganhar peso? Ó, vai no azeite, que é muito bom para a saúde. Gordura boa, calórico. Quero perder peso? O azeite continua sendo muito bom para a saúde nas Só que quantidades você põe adequadas. um sprayzinho Mas assim, vamos só de usar longe. menos. Esse eu não sabia. Eu quantidade. saí aqui Menina, aprendendo agora o depois spray disso, do é só o azeite. spray do azeite, Hoje assim, em ó, pra dia, fazer só o Jura? cheirinho do azeite na salada. porque já tem o azeite spray. Então, ele esparrama, né? De forma mais fácil. Só que é um azeite também muito mais caro. É isso, é o custo. Então, assim, eu tenho dinheiro, né, para gastar? Vamos gastar. Vou jogar sprayzinho, né, na panela. Mas pra a esparramar. vantagem é qual? De Que usar o você spray? vai usar menos porque ele vai ficar mais Então é usar esparramadinho. menos. É porque quando você Usar vai virar menos. o azeite aqui, querendo ou não, E aquele vai fiozinho muito. de azeite, você fica muito restrito. Eu não comprei o azeite já de spray, né? Porque eu comprei o spray e aí eu colocou coloco o azeite. azeite, é mais barato. E aí você clica, ó. Você aperta e ele faz o jato de spray. Então ele esparrama mais. Aí você tem mais azeite, menos quantidade, mas em mais locais, né? Mas não muda nada de você colocar só uma gotinha, pegar aquela espátulazinha de esparramar, de untar forma e tudo, aquele pincel de usar, cozinha. espalhar. Esparrama, acabou. Já. Agora eu tenho uma dúvida sobre proteína. A suplementação de proteína, qual é a melhor? Eu sei que cada caso é um caso, mas qual é a diferença básica de uma proteína vegana, a proteína da carne e a proteína do leite? Eu, para cabelo, por exemplo, para pele, né, para a gente focar em acne, por exemplo, eu sei que a proteína derivada do leite ela vai aumentar Pode o IGF-1 e piorar. vai piorar ali minha É. queda de cabelo e acne. Exato. Então, eu já restringo lá para mim, né, nos meus atendimentos. Mas qual que é a comparação? E tem também proteína isolada, sem carboidrato, sem gordura. Quando usar, porque ele é um aminoácido puro, que ele E aí a entrou pessoa vai lá e faz o quê? entra. Bate com fruta. Ela comprou um negócio super puro, que não tem carboidrato, e vai lá e puf, coloca o carboidrato. Ou o leite. Aí bate com leite. Comprou o Mas bife quando e que bate você com vai leite. usar, por exemplo, você fez atividade física, seria um bom momento de usar uma proteína isolada? Vai depender muito. Na maioria dos casos, não precisa da isolada. Mas a maioria das pessoas quer comprar a proteína mais cara. Essa é bem a verdade. Mas eu comprei, sabe por quê? O gosto é uma delícia. Não é gosto de leite, não é gosto de... É um gostinho de fruta, uma coisa leve, assim, pra não enjoar. Mas isso depende muito da marca. Hoje em dia a gente tem muita várias marca marcas. boa e a gente tem que observar muito o rótulo. Então, quanto mais limpa essa proteína, melhor ela é. Agora, respondendo a sua pergunta, para uma hipertrofia, por exemplo, para ganho de massa, uma proteína do leite vai ser muito boa, uma proteína vegetal vai ser muito boa, um colágeno já não vai ser tão Não, interessante. porque Porque agora tá na moda, né? A proteína do colágeno. Exato. E muita gente falando que dá pra trocar o whey pelo... Mas Nem tem pouca colágeno, proteína né? no colágeno. Ou Depende não é nem da esse dose, teor. Não é questão É de o tipo teor. de aminoácido? É o tipo de aminoácido. Então, a gente vai ter um maior benefício para ganho de massa magra, né? Se a gente puder escolher outra proteína que não colágeno. Por outro lado, tem vários usos para o colágeno. Eu uso muito colágeno no meu consultório. Mas, assim, vai ser o uso primordial para uma paciente. Quer hipertrofiar, vamos no colágeno? Não é seu primeiro tiro. Vamos. E entre as outras, vegana, de carne e a do leite? Olha, a de carne tem algumas marcas boas, mas em geral são difíceis em relação a sabor.
Sabor, mas tirando assim de Não, perfil, tem um excelente você perfil. tem um pool de aminoácidos que favorece a hipertrofia? Ou Tem, não? sim, tem um excelente perfil. Então, é você ir muito ali para onde esse paciente quer. Então, ele pode usar do leite? Nem sempre. Então, às vezes, a gente tem que ir para o vegetal. O vegetal ali de ervilha, né, de Arroz. amêndoa, a proteína. Essas proteínas também são excelentes, têm um bom perfil. A gente vai conseguir ter benefício também. Se a gente já tirar ali a do leite, é que a gente tem alguns prejuízos, principalmente pensando em acne. Hoje mesmo, recebi uma paciente, nossa, fiz uso de proteína e tudo, e minha pele piorou muito. Eu falei, opa, já deixa eu ver qual proteína que você está usando. Já acende um alerta ali para a gente poder avaliar. Exato, porque pode ser o que está gerando prejuízo. O pessoal adora culpar a pobre da creatina. Usou creatina, inchei, me deu mal-estar. Fala, pera. Que Vamos ver creatina é essa? que essa creatina tá com algum problema. Vamos ver aqui o que tá no contexto, porque nem sempre é a creatina. Então, o uso da creatina em pacientes que querem ganhar massa magra, fantástico. Se a gente tem que checar exame. Não dá para ficar passando suplementação. O Pep Strong substitui o whey ou são coisas diferentes, assim? O Pepti Strong, ele também é para ganho de massa magra. Os estudos ainda não estão tão avançados. Ele tem um custo bem alto. Então, um paciente que está com uma certa restrição financeira, não vale a pena. Mas ele dá para substituir o whey? Ou são proteínas diferentes? Porque eu já vi tanta coisa e eu sempre fico em dúvida. Pode usar um dos dois. Então, que eu vejo muito que é bom para os casos que você tem muito catabolismo, né? Então, você vai fazer, por exemplo, a corrida, você vai fazer uma atividade aeróbica mais Muito acentuada intensa. e ele segura mais o músculo, né? Isso. Agora, não são para todos os casos. Então, tem casos, por exemplo, que você vê que o HMB seria mais interessante do que o Pepti Strong, né? Em cada perfil. Não, né? hoje em dia a gente tem suplementações muito maravilhosas. Tem a questão da beterraba também. Já está com muito suplemento novo, que né, faz com que a pessoa tenha menos fadiga. Tem que avaliar o uso sempre. Mas também está tendo muito produto excelente aí no mercado. E a creatina é aquele basiquinho que, poxa... Da creatina, tem muita gente que tem medo, né, de tomar para queda de cabelo. Então, existem 2 estudos. Um lá atrás que mostrou que ele pode aumentar o DHT. Então, às vezes, por isso que é o medo de aumentar a acne, aumentar a queda de cabelo, né? Mas um estudo recente, do ano passado, se eu não me engano, mostrou que não tem relação. Um estudo placebo controlado, bem randomizado, bem feitinho. Então, não mostrou que teve queda de cabelo. Agora, tem estudos também, mas in vitro, que mostra para uma paciente de endometriose, pode aumentar os focos de endometriose com a creatina. Então, o suplemento não é uma coisinha que você vai lá e fala, vamos tomar isso daqui, é um suplemento, não é nada. Eu acho que cada perfil tem tem que uma ter um indicação. profissional para poder avaliar seu contexto. Então, vou sair passando tudo para todo mundo? Vou passar Pepti Strong para todo mundo? Não vou. Sim. Não tem necessidade disso. Então, vamos lá. Quais que são suas metas? O que você quer melhorar? O que você está disposto a usar? Já tem gente que chega e fala, não quero ficar tomando suplemento. Eu gosto de comida. Eu falo, nossa, mas você quer no lugar certo. Essa é a pessoa perfeita. Vamos comer. Esse que é o ideal, né? A suplementação tá ali como um plus. Não é para ser o básico do seu dia a dia. Então, comida, ok, não deu para... Tanto é que o pessoal fala, nossa, mas nem vai ter proteína? Eu falo, você vai comer isso aqui? Se você conseguir comer, não precisa. Agora, não, eu nunca consigo comer nesse horário. Nesse horário eu tô sempre no carro. Nesse horário... Não, ok, a proteína tá aí para ajudar, né? A proteína isolada ali. Então, a gente tem que usar o que a indústria deu pra gente. Mas vai precisar em todos os casos? De forma alguma. É caso a caso e, realidade, hábitos de vida, né? Ali, cada um no seu contexto. Então, o que você faz no seu dia? A pessoa me conta. Eu acordo, vou pra academia, eu almoço, à tarde eu vou, geralmente estou na rua... Isso precisa ser dito. É engraçado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, porque tudo agora, para o marketing, né, é proteína, tudo. Você colocou proteína, vai vender. É, E como às se vezes, às vezes ele põe um negocinho de proteína, Exato. 1 grama de proteína.
E ele Manteiga coloca com proteína, proteína, porque não ele sei tá o quê. ali fazendo o marketing dele, tá fazendo o papel dele que é vender. Às vezes é um bolinho que ele coloca um pouquinho de proteína e fala que é um bolo proteína. E, proteína. gente, tem, verdade. Mas tem muita proteína também, que quando você vai ver, lá tem vários aditivos, vários Tem. adoçantes. Por isso Então, que se tem que você ver qual consegue que é a mais bater limpa. a meta com alimento, é o melhor. Com Mas certeza. nem sempre você vai conseguir. E aí é prestar atenção, porque aí, ok, eu vou bater minha meta de proteína, mas eu posso ter um pão com ovo com 200 calorias e eu posso ter um pão com ovo com 600 calorias. Dependendo do tanto de azeite que eu usei. Ela pra já vai fazer falar mal esse- do azeite da minha margarina. Vou dar margarina, então eu vou. Ai, Gente, se gente. colocar muita margarina, mas é... Né, vou colocar manteiga, mas é manteiga ghee, gente. É tudo igual, É caloria é tudo igual. gordura. É, então assim, gordura são 9 Não, calorias. mas sabe uma coisa que me irrita muito? Ai, come pipoca. Não tem caloria. Come pipoca sem mas margarina é pra você ver o tanto carboidrato. que é ruim. Come pipoca seca, só pipoca, o tanto que é ruim. Aí você vê lá, nossa, esse alimento proteico maravilhoso, sem margarina? Sem manteiguinha? Proteico, Sem mas sal. pipoca... É, eles falam que é um alimento super saudável, gente, que é um alimento é super do bom. milho, foi Aí da eles onde que vem falam, essa você proteína? pode comer à vontade. Quem vai querer comer à vontade uma pipoca Seca, né? seca, sem que Sendo judiação. muito sincero, eu tenho alguns Não vale a pacientes pena, que né, me Paula? pedem- Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem Agora, nem a pacientes que pipoca pedem você não, pipoca, eu você já não pode contabilizo o óleo. comer. Tem que pôr, Tem pelo que amor de pôr. Deus. Quem que vai comer, eu concordo. A pessoa pede a pipoca porque ela gosta da pipoca. Ela gosta de pipoca Do sem nada. gosto. Não, Gente, não gosta. pipoca sem nada. É Ai, colocar o mínimo possível. não, eu falo, Deus, é muito. Tem que ser realista. Querer acabar com a felicidade da pessoa, mandar ela comer uma pipoca seca. Não. Você pode comer à vontade mesmo, porque eu não vou querer comer nenhuma. Seca, dura. Deus Não, me tem livre. alimento que não adianta. Não adianta você criar um mundo que a pessoa vai fazer isso. Então, assim, você tem que pôr algo factível. Tem muita dieta aí, olha, eu consegui bater tudo nessa dieta. A pessoa não vai comer pipoca pura, ela não vai comer um bolo que, né, não tenha óleo, que... Não vai. Então, a gente tem que pôr as coisas já pensando como que é a vida real. Que ela faz essa dieta 1 mês, 2 meses Exato. e depois não consegue manter. Com certeza. Então, a gente tem que pôr comida de verdade. Aonde ela vai conseguir comprar isso aqui? Isso aqui dá pra fazer? Dá, ok, vamos. Mas coisa Ai, fora gente. da realidade não... E essa proteína, então, tem que ser limpa. Quanto menos aditivo, melhor. E graças Eu vou a ter Deus, que aprender isso. E a indústria tá Eu indo vou pra ter que esse aprender lado. a comer qualquer coisa de proteína aí. Porque a gente viveu um momento de que só precisava ter proteína. Então, fizeram proteínas cheias De de tudo que é adoçante coisa. só para ficar gostoso. Agora tá nessa onda de vir tudo muito mais limpo. Já temos proteínas no mercado bem com assim, adoçante, sim, mas ali já só 2 ingredientes adicionais. Já melhorou, né? Coisas fantásticas que a gente já vai tirar muito proveito. O pessoal gosta muito de tomar as proteínas líquidas, sabor chocolate, Sei. sabor baunilha. Se a gente pega os primeiros que surgiram, 6 linhas só de aditivo. Agora a gente já tem alguns no mercado, até de proteína vegetal mesmo, que já são muito mais limpos. Tem ali poucos aditivos no fim e pronto. Não, isso é facilidade, né? Você pega o negócio, vai no carro, vai andando, vai tomando aquilo ali pelo menos. Pra bater a meta, né, Vai Paulo? bater minha Porque meta de proteína, que a meta aqui é grande. Mas ó, hoje a gente, principalmente usando esses produtos, porque um produto desse tem 15 gramas, então a gente consegue sim já, ó, dos 100 e tantos já foram 15. Então, já foi 15. No ovinho, no cento e Mais tantos, 10. foi 5. É. Um ovo. Você vai, tá me mas deixando vai. meio... 5 Você me gramas de decepcionou agora, eu proteína. achava que era 10. É 5, 6, não é? Um ovo? É, sim, mas a gente consegue. A gente põe ali 2 ovinhos, tem que tomar cuidado com a quantidade, porque às vezes a gente pega paciente que come 6 ovos no dia. Aí é o cardiologista que vai, O cardiologista né? que vai brigar. Então a gente tem que colocar ali alimentação variada para mais que consiga a gente, né, bater a meta e dá. Dá para pôr um franguinho no lanche, que já ajuda muito. Uma carne moída à noite, que aí a gente consegue segurar a caloria, porque a proteína geralmente ela vem associada à gordura, porque a carne geralmente vem com gordura. Se eu pegar uma carne moída de, né, acém, paleta,
são carnes muito gordurosas. Então, o valor energético, a caloria daquilo ali vai ser muito alta. E aí eu coloco um pouquinho só para bater proteína, mas minha caloria foi lá em cima. Agora, se eu coloco uma carne caloria magrinha... é triste demais. Meu Deus do céu, você não pode mais comer nada Por isso em paz. que muita gente está usando o isolado, porque ele não tem, né, a proteína ali do pote, porque ela não tem a gordura, que é um dos grandes problemas. O ovo tem bastante colesterol, né? Então tem a caloria da gordura. Então, geralmente a proteína animal mesmo, ela vem junto com a gordura que tem mais caloria. Chega por hoje? Chega, Chega do eu nosso amei. bate-papo, porque nosso bate-papo é tão bom, né? Eu adoro gravar podcast, porque daqui a pouco você já está contando lá da sua casa, do seu marido, da paciente. Aí eu quero para ser uma conversa assim, informal, vira quase uma terapia em grupo. Mas eu achei bem bacana. Ai, obrigada. Eu adorei receber vocês. Obrigada, adorei nosso bate-papo. Depois eu vou deixar o Instagram de vocês pra gente poder compartilhar. Vocês dois compartilham coisas muito boas. E lembrando, pessoal, do nosso evento que a gente vai fazer, né? Sim. Nós vamos fazer um evento para mulheres 40 mais, nós três. Então, depois a gente vai deixar mais detalhes para vocês. Vai ser incrível. E vai ser quase que um bate-papo desse com vocês. E aí depois vocês mandem no direct algumas perguntas, porque a gente vai abrir uma caixinha de nós três para a gente responder e assim tirar mais dúvidas de vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, meninas. Se vocês quiserem se despedir. Muito obrigada. Adoramos essas oportunidades, né, de poder brincar, de poder acrescentar mesmo, né, contribuir com a vida de cada um. E mandem as perguntas, porque o que a gente fala aqui é muito baseado no que vocês acabam ou perguntando no consultório ou que mandam mesmo pra gente aqui, né, nas redes sociais e tudo. Queria agradecer pelo convite. Eu acho que essa é uma oportunidade excelente para as mulheres alcançarem, né, esse conhecimento e conseguirem, se a gente conseguir aliviar um pouquinho, às vezes, de um problema, uma dificuldade que elas estão tendo e estão passando sozinhas, e abrindo esse campo de conhecimento para elas, a gente melhorando a vida, seja uma mulher, um pouquinho, eu acho que já valeu a pena da gente, né, ter deixado os filhos em casa, ter vindo, né, o marido em casa, a gente está aqui hoje, numa quinta-feira pré-feriado, né? É verdade. A gente aqui batendo papo, tentando acrescentar na vida das pessoas, já valeu a pena. Já valeu a pena, com certeza. Um beijo, meninas. Tchau, pessoal.